Quero inicialmente agradecer a oportunidade, à nossa presidente, que é uma mulher, né? Falamos tanto de representatividade feminina e temos na presidência dessa casa uma mulher, a doutora Patrícia Vanzolini, doutor Leonardo Sica, que é o nosso vice-presidente. Quero agradecer ainda, não está presente, mas estará, conselheiro seccional e presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, doutor Alexandre Mendes Aquimi, que logo estará aqui. Agradecer ainda a presença dos colegas que engrandecem a mesa, a moderadora, a doutora Bárbara Silva, os debatedores, Ana Paula Barros, Vitória Daniele Ferreira, Roberto Machado. Agradecer a presença dos colegas coordenadores aqui na Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, doutora Michele Werneck, doutor Alexandre Locatelli está ali, Valtencir também, doutora Sandra Paulino que está ali também. E todos os acadêmicos aqui, eu os cumprimento na figura do acadêmico Sidney. A vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença. Tiveram aí o desafio de se divorciar dos lençóis hoje, né? Nessa manhã friorenta, né? Eu confesso a vocês, eu quase não vinha. Fico muito feliz por vocês virem ocuparem aqui, né? Aqui nossos bancos. E a quem nos acompanha também pela OAB Cultural, terão a oportunidade de rever também essa troca, essa conversa que nos é muito cara também, né? Porque quando a gente fala de direito eleitoral ou da obrigação do voto, na grande maioria das vezes a gente vê isso como um ônus, né? Poxa, é um feriado, mas vou ter que votar, né? Não pode beber, né? O bar vai fechar, enfim, né? Mas a ideia de hoje é trazer, e a doutora Valéria trouxe hoje um pouquinho do discurso histórico, que é muito importante, e a gente vai verificar que a legislação, e aí eu vou fazer um recorte só dos crimes, de quão importante o legislador, de tão caro é o nosso voto. São os nossos direitos políticos e por isso a importância aqui de vocês e por isso a importância do acompanhamento daqueles que estão em casa. Porque a gente precisa ser multiplicadores, né? Então a gente não pode assumir aquele debate ou aquela fala de que vou votar só para protestar, não vou votar em ninguém, enfim. Porque tudo isso tem consequência. Eu acho que o voto, tenho certeza que o voto é o instrumento que nós temos na mão para escolher nossos governantes, né? Então não adianta a gente ficar só reclamando. Se você não tem um candidato que se adequa, né, que tenha políticas, uma pauta que se adequem, né? E aí tem diversos, tem aquele que se filia à questão de segurança pública, tem aquele que se filia à questão dos transportes, tem aquele que se filia à questão da proteção animal, tem diversas pautas. Se ainda assim você não encontrar aquele que se filia à sua pauta, vá você se inscrever como um político, dê o pontapé inicial, mas aquele partido, eu não concordo com a pauta dele, funde um partido político, então. O que a gente não pode deixar de fazer é exercer nosso direito de votar e de ser votado, né? O sufrágio, porque é esse o instrumento que utilizaremos para a condução do nosso país, tá bom? Então, feito essas palavras iniciais, eu vou trazer um pouquinho. Eu não trouxe todos os crimes eleitorais, porque o dia não comportará, embora eu ficaria aqui facilmente até às 17 horas da tarde de segunda, mas eu sei que vocês também, né, não têm tanto tempo disponível assim. Vou falar dos crimes eleitorais, do uso da inteligência artificial nas campanhas, nós temos uma resolução específica para isso, da fake news e do novo regramento no que tange a inteligência artificial para o TSE. Os colegas já leram um pouquinho, né, do que a gente fez aí na carreira, então, né, eu vou falar dos crimes eleitorais, a inteligência artificial nas campanhas eleitorais, fake news, né, deepfake e os novos regramentos do TSE. Tá bom? Pessoal, se não conseguirem anotar, não tem problema. Ao final vou deixar minhas redes sociais, pode passar mensagem, tá bom? Só enviar o Pix, que aí eu compartilho, mano.
Brincadeira, eu teria o maior prazer em compartilhar com vocês, tá? E, aliás, aproveita a oportunidade, né? Acho que tem alguns rostos novos aqui, primeira vez, tira foto, marca todo mundo. Marca o ex-namorado, a ex-namorada, entendeu? O vizinho, o primo invejoso, marca todo mundo, né? Tem que... Mais importante do que vir ao AB é mostrar que veio, pessoal, né? Então, e a gente adora tirar foto, né? Todo mundo tá aqui, adora. Mas vamos lá. Falando um pouquinho do conceito de crimes eleitorais, né? Então, o que seria, né? Condutas típicas. Conduta típica porque em cotejamento ao princípio da legalidade, como todo crime, tem que estar previsto em uma norma, né? Então, a gente tem não só aí os crimes eleitorais no Código Eleitoral e temos algumas legislações esparsas também. Tem que estar escrito, né? Nosso direito não permite que crime não esteja escrito. E previstas no ordenamento jurídico eleitoral, praticadas dentro do período do processo eleitoral. E quando saberemos o processo eleitoral? O TSE, em todo ano que terá campanha, ele emana normas e dirá quando é que se inicia o processo eleitoral, né? Então, desde o dia 16 de agosto, algumas coisas podem ser feitas e antes disso não podem ser feitas. Então, essas regras são ditadas pelo TSE, tá? Qual que é o bem jurídico nos crimes eleitorais? O que seria, vocês lembram o que seria o bem jurídico? O que o legislador quis proteger ao emanar, ao criar os crimes eleitorais, né? O que ele quis proteger? Exemplo, no crime de homicídio, qual o bem jurídico tutelado? O que o direito penal quis proteger? A vida, né? Então, só para rememorar em alguns conceitos para vocês, no caso dos crimes eleitorais, é a liberdade e a legitimidade do sufrágio, né? Só retomando aí, a doutora Valéria diz que algumas faculdades, algumas instituições, ou não tem a disciplina ou a tem como facultativa, não chega a ser obrigatória, mas é exigida no exame de ordem, né? O sufrágio é aquele direito de votar e de ser votado. O exercício dos direitos políticos e a lisura do processo eleitoral. Então, é isso que o legislador eleitoral quis proteger ao ditar regras sobre crimes eleitorais. A ação penal. Eu não sei se vocês lembram o que é ação penal. Lembra os tipos de ação penal? Né? Ação penal pública incondicionada, ação penal privada, ação penal pública incondicionada à representação, né? Tem a subsidiária também. Só trouxe esses conceitos para dizer que no caso dos crimes eleitorais é pública incondicionada, o que significa dizer que o titular da ação penal é o Ministério Público Eleitoral, tá bom? E admite, em algumas situações, a ação penal privada subsidiária, que seria aquela hipótese em que o Estado não promove a ação e aí o particular poderia avocar para si a titularidade da ação penal. São conceitos, pessoal, que a gente, embora vê, inclusive nas outras espécies de crime, mas é difícil a gente analisar no caso concreto, né? Vamos lá. Eu fiz agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre os recortes que eu fiz do Código Eleitoral. Tá? O Código Eleitoral traz diversas normas, mas de crimes ele vai tratar lá dos artigos 289 ao 354. Tá? Repito, a gente não vai trazer todos os tipos, mas alguns, para a gente até conversar, para que o nosso encontro de hoje seja agradável, seja descontraído, tá bom? Muito bem, ele começa lá no 289, que ele diz inscrever-se fraudulentamente eleitor. Nós falamos um pouquinho da questão da fraude, que escreve mulher só por escrever, que a doutora Valéria falou, olha, o doutor Wagner vai falar. Olha a pena, pessoal, de 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Então, já a primeira pergunta feita aqui, a gente já trouxe aqui um tipo que se adequa. Se escrever fraudulentamente, né, que são aquelas inscrições de laranja, por exemplo. Muito bem. Induzir alguém a inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo desse código, ou seja, a gente vai verificar que para inscrever um eleitor, o código traz quais documentos precisa, quais os requisitos, enfim. Qualquer fraude nesse sentido, crime também.
O interessante dessa legislação, em especial aí o Código Eleitoral, eu julgo que ela é uma legislação democrática. E democrática por quê? Ela traz em um único caderno tipificações, não só a eleitores ou a candidatos, mas também aqueles servidores que participam do processo eleitoral. Vejam, traz aqui um tipo penal que criminaliza a conduta do juiz. A gente vê que hoje, em dias atuais, alguns crimes, né, a gente tem a LOMAN, a gente tem diversos tipos penais, mas já em 65, em um único caderno, ela tipifica a conduta para servidores, para juiz, para eleitores, para políticos, enfim. É de verdade, já aí, ainda que não vivêssemos inteiramente uma democracia, né, mas nesse caderno a gente verifica que tem tipos penais, inclusive para serventuários, para juízes. Vejam lá, efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistando. E aí, o juiz eleitoral. Olha a pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Então, o que é importante eu trazer aqui para vocês? O Código Eleitoral, ele só pune conduta dolosa. Lembra que é o dolo, que é a culpa? Né? Então tem que ter a livre vontade, né, de praticar o crime. Então, condutas culposas o Código Eleitoral não pune, porque não está previsto conduta culposa. Mas veja aqui que se o juiz inscrever, né, a gente tem em cima aquele que se faz a inscrição. Se o juiz tomar conhecimento e ainda assim realizar a inscrição, ele também tem sua conduta tipificada. E a conduta, pessoal, 5 anos. Então vejam, embora seja previsto em razão da pena, aqueles institutos da transação penal, da suspensão condicional da pena, mas nesse caso até 5 anos não caberia. Outro, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Né? Então, se lá na banca, né, aqueles serventuários retém seu documento, olha, não vou devolver, mas por que é que você não vai devolver? É crime, pode dar voz de prisão, crime. Aliás, eu vou trazer aqui alguns conceitos que vocês talvez... Não, vocês não, né? Nem aqueles que nos acompanham em casa. Mas aquele que não veio, aquele seu colega não veio, provavelmente faz ou fez no dia da eleição. Então, fiquem atentos, hein? A palestra está imperdível hoje, hein? Vamos lá. Olha só, subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Então veja, pessoal, a gente não pode participar em mais de um partido, né? E por que não pode? Porque é crime, simplesmente por isso, né? Outro, inscrever-se o eleitor simultaneamente em 2 ou mais partidos, né? Aí uma pena branda de multa. Eu dividi aqui, pessoal, embora o Código Eleitoral não traz o nome, né? Porque quando a gente verifica o Código Penal, às vezes ele divide lá por título, por capítulo, né? O nome da lei, né? Tem expressão em latim para isso. Mas eu quis fazer a divisão para que fique mais objetivo. Aqui tudo são crimes relacionados à propaganda eleitoral, por exemplo. Então diz lá, ó, no 323, divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos incapazes de exercer influência perante eleitorado. Trazendo inicialmente aqui o nosso tema de hoje, o que a gente poderia enquadrar aqui, vocês sabem? Isso, fake news, muito bem, foi o que vocês falaram, né? Fake news. Lembra o conceito de fake news? Não é aquele fato inverídico, né? E aqui a gente não está falando só do Facebook, aqui a gente não está falando só do Instagram, né? Porque isso quando ocorre fora de campanha eleitoral, a gente vai verificar se a conduta é típica, né? Pode ser até um crime contra a honra. Mas na campanha eleitoral a gente tem conduta para isso, tá? Então, aqui o código, embora não fale expressamente que é fake news, mas é exatamente isso. Por que ele não traz? Quem vai trazer esses conceitos, e a gente vai viver isso nessa palestra, esses conceitos de fake news, de
né, são as resoluções, tá? Elas dizem claramente o que é isso. Então, aqui a gente já poderia enquadrar claramente a fake news. Claro, se não constitui crime mais grave, porque também vou trazer aqui, se essa fake news constituir um crime contra a honra, nós teremos aqui tipos específicos para isso. E já antecipei, veja lá, ó, o 324, né, também no tocante à propaganda eleitoral. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, e aí tem uma majoração, se for presidente da República, chefe de governo, enfim. Também como crime contra a honra, tem lá o 325, que é difamar. Veja, pessoal, que tem código eleitoral e traz fins específicos durante a campanha. Então, nós temos, de um lado, o Código Penal, que prevê os crimes contra a honra. Entretanto, estando em campanha eleitoral, mas veja, por isso que eu trouxe aquele conceito para vocês, do que a norma está protegendo. Então, se o dolo do autor for prejudicar a campanha, ou partido, ou candidato, a gente vai deixar de lado o Código Penal e vai aplicar o quê? O Código Eleitoral. Tem aí o princípio da especificidade, tá bom? A questão da injúria também, né? A gente tem um tipo específico. E vejam, pessoal, por que aí a necessidade de trazer tipos específicos para o nosso Código Eleitoral? Porque, vejam, lembra, o voto durante a campanha ou antes dela é extremamente importante, porque a somatória do voto é que vai fazer com que o candidato logre vencedor ou não. Então, manchar a honra de um candidato pode fazer com que aquele que tem a intenção de votar nele deixe de tê-lo. Então, veja, isso tudo não diria manipular, pode comprometer a questão do sufrágio, a questão dos direitos políticos, pode comprometer o processo eleitoral, tá bom? Já ouviram no Código Penal o crime de denunciação caluniosa? Então, o que é a denunciação caluniosa? Vocês vão ver que a redação é a mesma da que nós temos aqui no 326A, né? Foi acrescentado. Que é muito mais do que a calúnia. A calúnia é imputar falsamente fato, né, tido como crime a alguém. A denunciação caluniosa é mais do que isso. A denunciação caluniosa, aquele fato que você imputou, sabendo ser inverídico, ela deu margem à instauração de algum procedimento. E durante a campanha, qual seria? Então, investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém prática de crime ou ato infracional de que sabe ser inocente, com a finalidade eleitoral. E veja a pena, pessoal, como é importante, de 2 a 8 anos. Por que é alta, pessoal? Falo para vocês, porque a gente vai verificar lá mais adiante, dependendo do tipo penal que algum candidato esteja sendo processado ou foi processado, ele fica inelegível. Então, muito mais importante, aquele que se inscreve durante o processo eleitoral é estar com condições de elegibilidade. Fora dessas condições, ele não pode participar do processo eleitoral. Por isso é que o que mais nós vemos aí é aqueles que ingressam com algum tipo de ação, ou mesmo ação penal, simultaneamente eles querem que seja declarado a inegibilidade. Por quê? Porque aí ele não pode participar do outro pleito eleitoral, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, se acontece essa, denunciação caluniosa durante o período eleitoral, também nós temos esse tipo específico aqui no nosso Código Penal, no nosso Código Eleitoral.
A doutora Valéria trouxe aqui a questão da ofensa à mulher, né? Trouxe toda a questão da participação feminina, não só no voto, né? Mas da capacidade de ser votada. Nós verificamos que nós temos aí a Lei de Maria da Penha, que traz alguns conceitos para agravar a pena em determinados momentos. Nós temos diversos regramentos que obrigam a participação feminina, por exemplo, o Tribunal de Justiça, aqui inclusive de São Paulo, emanou norma para concurso apenas de promoção de juízes a desembargadoras, né? E aí é uma pena, mas a gente viu que alguns juízes movimentaram a ação para que o ato fosse declarado nulo. E eu não vejo qualquer ilegalidade nisso. Por quê? E explico. Vejam durante o período eleitoral, durante a história, e aqui a doutora Valéria, que me antecedeu, trouxe bem, a mulher foi colocando de lado em situação de desvantagem. Então, né, a gente aprendeu isso, a questão de hipossuficiência. Hipossuficiência. Significa dizer que nós precisamos de uma legislação para colocá-la em uma situação de igualdade. Porque só o tempo não vai trazer isso, né? Só o tempo não traz isso. Porque não só a legislação precária, mas tem a questão da formação, da educação. Então, para tirar tudo isso, a gente precisa de legislação. E como talvez, infelizmente, pode estar enraizado isso dentro da política, porque foi na sua grande maioria tocada e formada por homens, não por ser homens, mas por ter opiniões ou reflexões machistas, né? Então, tem que ter um tipo penal específico, e nós temos, né? Nós temos aí o 326B, parte da doutrina já escreve e chama isso como violência política de gênero. Já ouviram essa expressão? Violência política. Nós tínhamos só a questão da violência política, né? Se vocês forem buscar isso, são a questão de impedir voto, a questão de impedir o sufrágio, enfim. Aí, com o tempo, a doutrina melhorou o conceito para falar de violência política de gênero, que é aquela dispensada, que é aquela praticada contra a mulher, só por ser mulher. E aí nós temos um tipo, e a meu ver, a contento, que fala exatamente o seguinte: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. E aí tem a questão que agrava a pena se tiver gestante, maior de 60 anos ou mulher deficiente. Seria, pessoal, mais ou menos como incutir aquele discurso: vocês vão votar numa mulher para representar vocês? Ou essa mulher não tem condições de representar o seu voto. São discursos desse tipo. E o que a gente não pode esquecer, o eleitor, né, a gente tem a questão do voto obrigatório, mas não podemos esquecer que nossa sociedade foi formada, às vezes, com conceitos machistas. Então, aquele que cresceu onde a mãe não podia trabalhar, não podia estudar, que tinha que ficar em casa, que acha que isso é certo, porque talvez não acompanhou a sociedade e vê o vô fazendo isso, viu o pai fazendo isso, acaba ficando intrínseco esse conteúdo machista. E reproduz isso. Ele escuta isso e fala: é verdade. Eu botar uma mulher para me representar? Jamais. Na minha casa, quem manda sou eu. É a Michelle dando risada, né? É claro que eu... Sentido filosófico, né? Lá não mando nem eu mando menos que as minhas cachorras, né?
Aliás, o último a falar sou eu, né? Tô fazendo, já vou, sim senhora, né? Mas nem toda casa é assim, né? Nem toda casa é assim. Então, a gente precisa, infelizmente, como esse processo cultural vai se arrastar um longo período ainda, a gente precisa, infelizmente, de lei para isso. Né? Trazendo um pouquinho de questão conceitual aí, a gente fala do direito penal como última ratio, ou seja, só quando outras áreas do direito não for possível moldar a situação, aí sim criminaliza a conduta. E aqui eu acho que de verdade a gente tem um belo exemplo para isso. Nós temos aqui também uma questão de aumento de pena, né, quando for presidente da República, funcionário público, inclusive nessas condições a pena também é aumentada, tá? Pessoal, estou passando meio rápido, mas depois eu compartilho com vocês, não tem problema, tá? Só para dar tempo de a gente finalizar, para aproveitar bem hoje. Então, e aí eu estou falando agora, pessoal, dos crimes relativos à votação. Que aí, naquele dia, feriado, né? E aí, para aquele que o domingo já é feriado, e você vai, podia aproveitar, né? Mas lembra, a gente conversou já. Não é para ver dessa forma, é para ver como um dia de direito, um dia de escolha, um dia de modificação. Vamos lá. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Que é isso? Você impediu o direito de alguém votar. E aí lembra que eu falei que as condutas aqui elas têm que ser dolosas. Então, fiquem tranquilos. De qualquer forma, ao final eu passo meu telefone para vocês se der problema. Mas, se no dia vocês encontrou com um amigo, né? Porque quando a gente vai votar é o seguinte, na maioria das vezes o seu colégio eleitoral você já saiu de lá, mas você não muda, por quê? Porque eu vou ver o pessoal do bairro, não é isso? O pessoal do bairro, né? E você vai querer mostrar que você trocou de carro, não é? O dia que vai trocou de carro. Que aquela menina que era mais bonita tá barriguda, tá feia, não é? Que aquele cara que era o bonitão, né? Tá horroroso, barrigudo, ou ainda você vai ver aquele amigo lá que vai estar servindo como, vai estar um servidor eleitoral, né? Ele foi convocado. E aí você vai no dia, e é por isso que você não muda. Você não quer saber que você vai demorar 1 hora até chegar lá. Você quer estar lá, né? Põe a melhor roupa e vai. Mas se você encontrou esse amigo no sábado, vara à noite bebendo, e se não foi votar, isso... Fiquem tranquilos, não é considerado um embaraço no exercício. Tá bom? Então, precisa ter um dolo. Eu falo, não, você não vai votar, pronto, acabou. Não, mas por quê? Porque eu não quero. Né? Então, de alguma forma, proibir o eleitor de votar. Muito bem. Veja, olha, já viram... Por que é importante os senhores estarem aqui hoje? Por que é importante eventos como hoje? A gente sempre soube, ou sempre escutou, não pode prender dias antes da eleição, já ouviram isso? Ou dias depois, e às vezes a gente nunca viu onde isso saiu. Hoje está mais fácil, né? Hoje você dá uma gugada, nem precisa mais, né? Eu estou ficando até velho, né? Hoje é só com a voz, né? Acionar o seu telefone com a voz, você já tem a resposta. Mas veja só o que diz o artigo 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do artigo 236. O que diz lá o artigo 236? Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Então, aquilo que a gente sempre escutou, né? Nossa, é um absurdo, né? Por que não pode? O porquê está aí. Vejam, já ganharam o dia de hoje, né? Muito bem. Muito bem, pessoal. Prosseguindo aí, a gente tem... embora a doutrina chame de corrupção eleitoral, tá? Como eu disse, o nosso código ele não traz esses nomes, tá bom? Então, o artigo 299, que diz lá, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro,
dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Então veja, pessoal, quanta coisa a gente tem aqui, né? E olha a pena, reclusão de 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias. O que é isso? Aqui, num só tipo, ele está criminalizando a corrupção eleitoral ativa e a passiva. Quando ele fala dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. O que é isso? Aquele que promete já comete o crime. Não precisa nem o outro aceitar. Tá? Veja o que diz aqui. Ainda que a oferta não seja aceita. O que é prometer? Vou te dar um cargo no meu gabinete se você votar em mim. Deus vai te ajudar se você votar em mim. Né? E aí, não estou fazendo qualquer apologia a igrejas, nada, mas a gente sabe, e os senhores são inteligentes, que nesse momento de campanha é quando nossos templos religiosos ficam mais cheios, né? E pior, ainda infelizmente tem líderes, e eu sei porque minha irmã é uma, mas não faz isso, né? Não faz isso. Tem líderes religiosos que somam a isso e chega a pedir voto, pessoal. Tem ou não tem? Sejamos sinceros, tem, pessoal. Infelizmente tem. Então, temos um só tipo penal, a corrupção ativa e a passiva, com pena alta. Né? Então, por que é importante esse encontro de hoje? Justamente para que a gente fomente, leve essas pessoas que é crime. Porque às vezes a pessoa soma aquela ação sem saber que é crime, sem saber o tamanho do problema que está se envolvendo. Né? Então, vamos lá. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. E olha a pena, também 4 anos. Nenhum eu prometo, faço a oferta e o outro pode aceitar ou não, já é crime, já é o artigo 299. Aqui, pessoal, veja que a conduta do sujeito ativo é mais grave. Exemplo, se não votar em mim, acabo com a sua vida. Se não votar em mim, mando derrubar a sua casa. Veja que aqui eu tenho uma ameaça, eu tenho uma violência. Também comete crime, né? Lá na de cima eu só falo, posso ser, olha, se não votar em mim, olha, Deus está vendo, hein? Depois, não reclama, é o 299. Se de repente quem pratica a conduta ativa fala, não viu que surgiu o efeito, fala, olha, acho que você não me entendeu. Ou vota em mim ou acabo com a sua raça. 301, né? Tá claro, pessoal? Olha isso. Vocês não, que hoje vocês saberão, daqui sabendo 306, e aquele que nos acompanha pelo YouTube também. Mas já falem aqueles que não veio hoje, vocês precisam assistir o YouTube do OAB Cultural para saber dessa. Se quiser também, já segue o professor Wagner, @ professor Wagner Cavalcante, para me ajudar, dá uma forcinha lá. No dia, né, vocês não vararam a noite do sábado, não esqueceram de votar, né? Mas conheceram, às vezes na fila vocês não veem lá aquele amigo. Poxa, como é que tá, né? O cara tá com 13 filhos, gordo, feio. Aí você fala, nossa, que bom que eu fui embora desse lugar, né? Tem uma fila. Na conversa, ou você, não, vem pra cá, fica aqui na minha frente. Crime, pessoal. Olha que fala o 306. Não tá lá furar fila, mas olha... Não observar a ordem em que os leitores devem ser chamados a votar. Sabiam dessa? Não, já valeu o dia, né? Então, fiquem de olho. Se aquele que entrou à sua frente for aquela desavença durante o colégio, crime. Né? Chama a polícia, manda prender aquele desafeto do passado. Né? Muito bem. O silêncio agora ficou assustador, né? Fiquei até com medo agora.
Aqui mais difícil, né? Porque, como a gente disse, o Código Eleitoral é de 65. À época, votávamos na cédula impressa, né? Colocávamos lá o X. Mas agora não. Mas olha o que tem lá, olha. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada, seria o que, ó, vota aqui, aí quando você vê, mas já está votado. Não, não, meu filho, é assim mesmo. Só bota lá. Crime, reclusão até 5 anos. É por isso que na urna ninguém pode te acompanhar, né? Por quê? Lembrando que o nosso voto é sigiloso, tá bom? Outro, né? Esse aqui eu acho que nem dá para fazer. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Então não dá para mandar uma procuração. Vota lá, meu chapa, né? Não vocês, né? Mas lembra na faculdade? Marca a presença para mim, né? Aqui vocês não, né? Mas nas eleições não dá para fazer isso. Olha a pena também, pessoal, tá? Praticar ou permitir, votar ou retardar, tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outro. Olha a pena, reclusão de até 3 anos. Então, nada de votar por procuração, nada de mandar o primo ou o irmão gêmeo votar no seu lugar. Até porque agora a gente tem a questão da biometria também, né? Então, não dá. Por isso que quando faz o cara já fica vendo se você sair de lá, né? Outro, praticar ou permitir, membro da mesa receptora, que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação. Então, por que vocês acham que o celular fica lá na mesa quando você vai votar? Eu sei, eu gosto de selfie. Não vivo sem a selfie. Mas tem hora para tudo, né? Então, se o membro da mesa verificar que você foi com o telefone, aí na hora do voto você tira o celular e você vai lentamente, né? Porque o celular não é tão boa de qualidade, assim como o meu também não é. O cara da mesa está vendo tudo, ele está permitindo que alguma irregularidade seja feita. Responde por crime, tá bom? A gente vai falar da questão da selfie. Não precisava, mas tem vedação expressa para isso também. E é por isso que o celular fica lá na mesa. Muito bem. Aqui, votar em sessão eleitoral em que não está escrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. A minha sessão tem 2 pessoas, né? A sessão do Amauri tem 13. Amauri, vem pra mim aqui, bicho. Tá tranquilo. Vota comigo aqui. Crime. Não pode. Não pode. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Dá até para encaixar a selfie aqui também, né? Você não quebra o sigilo do voto quando você tira uma selfie? Ou às vezes para garantir, falei que ia votar em você, aqui, votei, né? Mudando um pouquinho, pessoal, seguindo, né, os crimes eleitorais concernentes à organização e funcionamento do serviço eleitoral. Muito bem, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, por exemplo, no dia, né? Nossa, essa fila não anda! Vamos botar a gente para trabalhar aqui! Tumultuou o serviço, né? Então, a fila está grande? Espera, agora você já sabe, né? Não pode alegar desconhecimento. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos ou documentos relativos à eleição. Olha a pena, 2 a 6 anos. Óbvio que a gente não tem mais cédula, mas se não acordou legal, né? Bate na mesa lá, quebra a sessão, a urna eletrônica, não vai ser legal, tá? 2 a 6 anos. Eu digo a vocês, por essa pena, não dá nem fiança, né? Vai para a audiência de custódia e vai ficar por lá, tá bom? Não sai. Outra, pessoas ligadas à tecnologia, se, enfim, quiser investir no que não pode, fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo.
Fazer uma urna em casa e levar no dia, né? De repente, não pode, pessoal, também, tá? Por isso que vocês já viram como é que chega as urnas? Tem coisa mais segura, lacrada na Kombi, um monte de viatura. Você fala, não, presidente lá não, são as urnas, né? Para garantir isso, né? Para garantir, pessoal, a lisura no processo eleitoral. Não só isso, porque também é crime. E aqui, recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Recebe a convocação em casa. Pô, domingo? Ah, não. É meu aniversário. Aniversário de casamento. Não vou, não. Crime. Sabiam dessa? Crime. Tá? Óbvio, por ser apenado com detenção, não ficar preso, mas responde por crime. Salvo se justificar. Então, não vou porque não quero. Ou chega no dia... Ó, Sebastião, tem ninguém hoje? Acho que eu já vou antes. Posso? Não. Abandonar é crime. E aí, pessoal, exemplo do que faz o Código Penal, traz alguns tipos bem parecidos, crime de falsificação de documento público particular, tá bom? Então, se falsificar documento público com a intenção também para questões eleitorais, 348, e olha a pena, pessoal, reclusão de 2 a 6 anos. Porque, vou falsificar aqui por quê? Porque aí eu consigo votar, consigo ter mais de uma cédula de título eleitoral, mais de uma inscrição. Lembram, quando eu disse para vocês que o legislador quis proteger aqui a lisura do processo eleitoral. Por isso a gravidade e a quantidade de penas. Fala também da questão da falsificação, né, de todo em parte. Em cima ele fala documento público. O que seria o documento público? O RG, por exemplo. Né? E aí a pergunta, Wagner, no meu RG a minha foto está antiga. Né? Vou aproveitar que o plástico já está saindo, eu vou tirar o plástico e vou pôr a foto recente. Crime, sabiam, né? Isso é crime, né? Não, mas aqui eu estou mais bonita. Pessoal, tira uma segunda via do RG. Não pode, tá? Isso é falsificação de documento público. E se for documento particular também. Às vezes o que acontece? Olha, preciso do seu voto. Mas eu não moro aí no seu município, no seu bairro, né? Pega um comprovante de residência, dá para dar uma ajeitada lá, e aí você faz inscrição no meu bairro para votar em mim. Pode? Não, pessoal, crime, olha aí o que diz, falsificação de documento particular. Então, falsifiquei lá a conta de luz, falsifiquei a conta do telefone, a conta de água, crime também. Só que aí o documento não é público, o documento é particular, tá bom? Olha a pena, até 5 anos. A questão da omissão também, documento público também, ou particular, também crime, a mesma, tá bom? Pessoal, vou avançar aqui, e aí vamos parar nos que... Fazer o uso, né, desses documentos falsos também, a mesma pena. A exemplo da falsificação do documento público, falsificação do documento particular e o uso desses, o nosso Código Penal traz a mesma pena. E o Código Eleitoral também o faz. E aí eu trouxe para vocês, abandonei um pouquinho o Código Eleitoral, estou trazendo agora algumas legislações esparsas, tá? Outros diplomas legais. Nós temos aí a Lei das Eleições. Já ouviram falar das leis das eleições? Podem ver lá quando tem propaganda. Ele vai falar dessa lei. Lei 9.504 de 97. Propaganda eleitoral obrigatória, Lei 9.504 de 97. Está nessa lei. Só que eu fiz uns recortes só dos dispositivos penais, porque a ideia do encontro de hoje era falar dos crimes. E aí, pessoal, não dá para falar de todos. Eu fiz alguns recortes naqueles que são mais facilmente visualizáveis por nós. Fala do artigo 33 lá. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações. O que é isso aqui, pessoal? Já viram que então, qualquer pesquisa eleitoral ela precisa estar registrada. Por quê? Nós sabemos que aquelas
pesquisas, elas podem levar o candidato, aquele indeciso, a ir por uma linha ou ir para outra linha. Tem aquele que pensa, não vou votar nesse aqui porque esse aqui não vai ganhar. Ou aquele, não, eu ia votar naquele, mas ele já tem muito voto pela pesquisa, eu vou votar em quem tem pouco voto, então. Olha a importância da campanha, o que pode a campanha fazer para o eleitorado. Claro, por essa e outras situações, essa conduta é típica, tá bom? E fala aqui, ó, multa de 50 mil réis, perdão, 100 mil o FIR. Hoje, pessoal, a questão de multa, só para que vocês saibam, às vezes o Código Penal traz algumas questões antigas ou outras legislações, mas hoje toda a multa é calculada com base no salário mínimo, tá bom? A divulgação fraudulenta, se o órgão frauda a pesquisa, o órgão, quando registra, ele tem que falar, olha, foram consultados tantos eleitores de tal a idade, em tal lugar, em tal período. A 9.504, ela traz todos os requisitos para que uma pesquisa seja considerada válida, tá bom? E aí, pessoal, falando um pouquinho, já viram a expressão boca de urna? Já, né? Então, o código ele traz essa expressão também, boca de urna, mas o que é aquela pesquisa, não pesquisa boca de urna, mas a ação boca de urna, né? Então, o artigo 39 ele fala o seguinte: a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Que é isso? Antigamente, lembra da censura prévia? Já escutaram essa expressão, né? Hoje não precisa, tá? Mas, ainda assim, segue alguns requisitos da lei. Tem coisa que não pode, tem coisa que pode. Aí você fala para mim, Wagner, entregar santinho pode? Não pode, né? Mas lá na rua do colégio eleitoral está assim de santinho, né? Então, não pode, tá, pessoal? A gente sabe que quase sempre a segurança pública divulga que foram detidos tantos indivíduos fazendo fazendo campanha boca de urna. É crime, tá? Então, tá lá, ó, constitui crimes no dia da eleição, puníveis, com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa, né? Uso de alto-falante, a regimentação de eleitor ou propaganda por boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, enfim. Por quê? Tem peso isso. Isso, infelizmente, e vocês sabem disso, há aqueles que vão se dirigir ao cartório eleitoral no dia da eleição. Você pergunta para ele em quem você vai votar. Ele, não sei. Fala, meu amigo, mas você está a 2 minutos de votar, você não vai votar? Ele fala, chego lá no dia, eu pego qualquer papelzinho e voto. Não é essa a ideia, pessoal. Porque depois, como é que você vai reclamar se você sequer lembra quem foi o seu candidato? Lembra que nós falamos no início que para votar, você tem que se filiar às ideias, à agenda daquele candidato. Procure conhecer o candidato, procure saber o que ele fez, o que ele aprova, o que ele desaprova, porque ele é o seu representante. E você escolher pegando o santinho lá do chão, santinho é aquele papel que tem os números dos candidatos, né? Você escolher um candidato dessa forma é temerário. Como é que você vai reclamar depois? E outra, vai reclamar para quem? Vai reclamar de quê? Se a sua atitude já foi... Quando você tinha o poder de escolher, quando você foi votar, você não exerceu bem o seu direito de voto, né? Ainda fala um pouquinho lá do uso da propaganda eleitoral, símbolo, frases ou imagens associadas ou semelhantes a empregados por órgão de governo. Resumindo, o que é isso? Eu não posso usar durante a minha campanha, especialmente se eu estiver na máquina pública, qualquer mensagem que dê a conotação, eu já sou do governo, né? Por quê? Porque pode arregimentar esse que está em dúvida de candidato, por exemplo, né?
Avançar mais um pouco aqui. Olha essa pena aqui, pessoal. Constitui crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. Obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral a fim de alterar a apuração ou contagem de votos. A gente sabe que é propagado que as urnas são invioláveis. E o são. Não estão ligadas à internet, à inteligência artificial, né? É longe as questões políticas, algo que a gente já ouvimos por aí. O fato é que, com todo esse período eleitoral, mais ainda, com toda essa questão da urna eletrônica, sequer tivemos provas, alguém processado por esse tipo de conduta. Mas, ainda aqueles que defendem, mas pode haver a fraude após a entrega, né, lá do boletim, lá nas cortes superiores, enfim, no colégio, nunca viu, mas a gente tem tipo específico para isso. E olha a pena, 5 a 10 anos, tá? 5 a 10 anos. Então aquele hacker que acha que vai invadir, tracker, saiba que tem pena, e a pena não é branda para esse tipo de conduta. É um tipo, pessoal, que veio depois, né? Porque é óbvio, a gente não tinha urna eletrônica. Traz mais uma questão aqui da inscrição eleitoral. Falando um pouquinho de outras legislações, tá? Como eu disse a vocês, eu só destaquei aquelas mais importantes. Já tivemos no passado, e temos, por isso é que durante a campanha nós temos a mobilização da Polícia Federal, mobilização do Exército. Nós temos uma lei que fala da proibição de transporte dos eleitores. Porque a maioria, pessoal, nós temos questões, por exemplo, Manaus, né? O cara tem que viajar 6 horas de barco, tem que pegar mais outro, mais não sei o que lá. Enfim, às vezes ele não vai votar. Ué, como não vai votar se o voto é obrigatório? Aí imagina um candidato que, né, transfere para ele, fala, olha, estou te ajudando agora. Você estava lá no brejo, eu vou te dar o transporte. Lembra de mim quando for votar, né? E olha, eu vou te levar de volta. Toma um lanchinho aqui também. Crime, pessoal, nós temos uma lei específica para isso. Existe esse transporte, o eleitor ele não fica desamparado, mas esse transporte só pode ser concedido pela Justiça Eleitoral, tá? O candidato não pode, ainda que gratuitamente, fornecer esse tipo de transporte, tá bom? Temos ainda a Lei 6.996 de 82. No artigo 15 ela fala que ela dispõe sobre a utilização de processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais e dá outras providências. Fala lá no artigo 15. Incorrerá nas penas do artigo 315 quem, no processamento eletrônico das cédulas, alterar resultados, qualquer que seja o método utilizado. E veja a pena, pessoal, olha, 5 anos. Então vejam o quão está preocupado o nosso legislador, não só antes, a gente fala de campanha antecipada, mas também durante e especialmente após a colheita do voto também. Eu trouxe aqui para vocês a lei complementar 64 de 90, que ela traz essas questões de ilegibilidade. Ela teve outras alterações também, com outras legislações complementares. Isso, vocês vão ver que é o que os nossos candidatos mais temem. Porque, se enquadrado em qualquer dos dispositivos aqui, podem ser considerados inelegíveis, eles não participam do processo eleitoral. Se a condenação sobrevier depois, cancela o diploma e aí ele não é mais aquele candidato. Ganhou para prefeito, cancela, anula o diploma, se estiver diplomado, anula-se o diploma dele, não é mais o prefeito, por exemplo. Por isso é que a gente sempre ouve aí essas questões, olha, cometeu um crime contra o poder econômico, o abuso de poder da autoridade, por quê? Especialmente os partidos políticos, a gente sabe que eles têm poder ativo de mover ações, ou mais ainda, de provocar o Ministério Público Eleitoral, na grande maioria das vezes eles já vão colocar lá qualquer tipo penal.
Fala, olha, isso fere a Lei Complementar 64 de 90, logo ele tem que ser inelegível. Na maioria das vezes, é o partido opositor, né? Não será o mesmo partido deles, né? Eu não vou passar todos aqui, pessoal, só para vocês saberem, tá bom? Diz lá a lei complementar no artigo 1º quem seriam inelegíveis, quem não estaria apto a se inscrever para postular um pleito eleitoral. Os inalistáveis, né, os analfabetos, e aí a doutora Valéria trouxe na primeira etapa quem pode se alistar, quem não pode, e aí membros do Congresso, o governador em determinados períodos, enfim. Eu vou pedir até desculpa para avançar um pouco mais rápido, mas aqui o que é mais importante. Até pouco tempo atrás, exigia-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que ele fosse declarado inelegível. Hoje, exige aqui, pessoal, basta que seja de um colegiado ou confirmada por um colegiado. Então, foi condenado em primeira instância. Qualquer tribunal de justiça ou tribunal regionais, né, se for um crime federal não, um crime julgado pela justiça eleitoral, ele se encontra na questão de inelegível. Por quê? Lembra a expressão? Olha, foi confirmada pela segunda instância. Então, ele se enquadra aqui também. Além disso, condenado por todos esses crimes aqui, economia popular, patrimônio privado, meio ambiente e a saúde, crimes eleitorais, abuso de autoridade, lavagem e ocultação de bens, tráfico de entorpecente, condição à redução análoga de escravo, crime contra a vida, dignidade sexual, praticado por organização criminosa. Então, traz exemplos aqui de condições que não estariam aptos a postular um pleito eleitoral, tá? Depois, repito, tá lá na lei complementar, vocês encontram isso fácil na internet, ou se quiser eu passo o conteúdo para vocês também. Vamos só avançar para a gente falar do tema central, que é a inteligência artificial, né? Já tivemos diversos encontros aqui nessa casa que falam da questão da inteligência artificial, inclusive dos conceitos. E esses conceitos estão presentes também expressamente por normas do TSE para as eleições de 2024. Tá? Então, as próprias resoluções aí, em especial a 23732 de 2024, ela permite a utilização da inteligência artificial, entretanto, coloca algumas ressalvas. Eu colacionei aqui para o nosso encontro de hoje algumas dessas ressalvas. A resolução 23610 de 2019, ela fala da questão da propaganda eleitoral. Tá? Então, a gente tem a lei que fala da propaganda e tem uma resolução também que traz temas mais atuais. E essa resolução, como eu disse para vocês no início, anualmente, ou sempre que tem eleições, o TSE inova. E agora, em 2024, não foi diferente. Ele diz lá expressamente, resumindo, que é permitido a inteligência artificial. E ele diz mais, ele conceitua na resolução, lá no artigo 37, o que é a inteligência artificial. Ele diz, olha, é um sistema computacional desenvolvido com base em lógica, em representação do conhecimento ou em aprendizagem de máquina, obtendo arquitetura que o habilita a utilizar dados de entrada provenientes de máquinas ou seres humanos para, com maior ou menor grau de autonomia, produzir conteúdos sintéticos, previsões, recomendações ou decisões que atendam a um conjunto de objetivos previamente definidos e sejam aptos a influenciar ambientes virtuais ou reais. Aqui ele só está fazendo o quê? Conceituando o que o TSE considera inteligência artificial. Então, se o TSE der alguma penalidade, caçar algum registro com base na utilização indevida na inteligência artificial, ele vai partir do pressuposto que, para o TSE, é essa terminologia. Não vai levar outra de fora. A gente não vai precisar do direito comum, o direito comparado, para trazer esse conceito. O próprio TSE já o fez.
O TSE também fala, lá no início nós falamos da reprimenda no caso de fake news, mas aqui também, pessoal, o TSE não expressamente, mas ele fala o que é fake news também, né? De forma simples, o que seriam as fake news? São aqueles conteúdos veiculados, né, nas mídias que não correspondem à realidade. Isso para nós leigos. Mas para o TSE, o que seria então a fake news? Está lá, a gente tem um nono E e tem mais específico o parágrafo 2º. Que fala que os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral, nos seguintes casos de risco. Então, ele já está falando que o provedor responderá, civil e administrativamente, quando não retirar de forma administrativamente. E ele fala quais informações que ele deve manter esse controle. Divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Então, para o TSE, a fake news é isso aqui. Logo, tem que estar voltado para objetivos ou durante a campanha eleitoral. E o TSE, pessoal, vejam, eu coloquei aí no parágrafo 1º do artigo 9º aquela expressão deepfake. Não foi introduzida por mim, o próprio TSE disse o que é deepfake. Então ele fala lá, ó, 9º, é vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. É proibido o uso para prejudicar ou favorecer a candidatura de conteúdo sintético e em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização. É o que a gente conceitua com deepfake. Então, só para contextualizar o que é a diferença de uma e de outra. A fake news, o conteúdo é mentiroso. A deepfake, isso para o TSE, é quando você altera a imagem, altera a voz, põe outra feição. Isso é deepfake. É alterar, é como se fosse, aspas, uma falsificação do conteúdo. Ou você altera o que está sendo dito, ou você altera a voz, ou você altera o conteúdo. Deepfake. Tá claro, pessoal? O silêncio é assim, né? Tá claro. É isso, né? E aí, já trazendo, pessoal, algumas resoluções, né? Eu já falei da 23.610 de 2019, que fala da publicidade. Então, o que é proibido? Olha lá. O impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral relacionado aos atos previstos no caput, no inciso do artigo 3º da resolução. Só é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos. Né? Aí fala o segundo. Então, posso pedir voto? Não. O que é que fala o inciso 2º? E tenham gastos, pessoal, moderados. Lembra aí, não vou falar nome, mas lembra aí um que foi juiz, que hoje é senador, que disseram que ele não usou moderadamente dos recursos, foi absolvido. O que estavam dizendo? Que infringia essa norma aí. Foi uma pré-campanha e os gastos deles não foram moderados ou proporcionais. Mas por que, pessoal, foi absolvido? E aí não estou falando questões políticas, né? Não havia questão de voto expresso, né? Ou mais, de pedido de voto expresso. Porque essa ação, primeiro, tem que ser dolosa, mas tem que atrapalhar o processo eleitoral, de forma a fazer com que uma fique desproporcional à outra. Ou seja, uma campanha tem muito valor econômico e aquele coitado que não tem vai ficar em desvantagem. É isso que a lei quer proteger. Ela quer proteger o que é a lisura do processo eleitoral. Tá bom? Fala um pouquinho mais da propaganda eleitoral, né? E aí,
O parágrafo 3º fala o seguinte: pode usar o chatbot? Pode, mas, de repente, o político ou o candidato, ele quer fazer o seguinte: vou falar com todo o meu eleitorado, pode entrar lá na minha rede social, que eu falo com você. O outro candidato não vai falar, eu falo. E aí quem vai falar com ele? O robô. Pode? Não pode, pessoal. Ó, proibição expressa, tá? Não pode utilizar, é o que fala aí o parágrafo 3º, tá bom? Tá vendo? A gente já falou do 9C também, que é proibido, né? Alterar os fatos, manipular. Muito bem. Tá falando aqui, pessoal, que o provedor também, ele é obrigado, tá? Desculpa avançar por causa do horário, mas aí eu estou trazendo os conceitos aqui. O provedor tem que manter uma fiscalização. Se ele próprio notar que viola os dispositivos da resolução, ele precisa tomar providência, sob pena de, se for levantado que ele sabia do conteúdo e não o fez, ser responsabilizado civil ou administrativamente também, tá? Inclusive o 9E traz essa possibilidade, olha, de responsabilização solidária, tá? Conteúdos que ameaça, ele tem que tirar também, tá? Que aumenta o ódio ou alimenta. Veja, pessoal, hoje a resolução fala o seguinte, de maneira simples e mais rápida. Aqui ele tem que não só oferecer o serviço que não é proibido, mas ele tem que manter uma fiscalização. E quando verificar que tem a prática de crime, ele já tem que, antes de ser provocado, tem que tomar providências. Que a gente sabe que na grande maioria das vezes é ele que detém o conhecimento e o domínio técnico sobre aquilo. Ele não pode permitir que aquilo seja propagado. Porque a gente sabe que cada minuto que se propaga uma deepfake, que se propaga um crime contra a honra, um candidato está sendo colocado em desvantagem. Ainda que outro não tenha vantagem, mas um está sendo em desvantagem. Já caminhando aí, pessoal, para o final, a resolução, né, os novos regramentos, essa 23732, que fala da questão da inteligência artificial, que é o motivo do nosso encontro de hoje. Essas questões o TSE traz lá na sua página inicial. Quem seguir, eu sigo o TSE, pessoal, no Instagram, ele traz até aquelas questões fáceis, compreensíveis. O que a gente verifica, o TSE está bem ativo também nas redes sociais. Por quê? Eu acho que ele quer desmistificar essa questão de que é um órgão lá de Brasília. Não, ele quer trazer o cidadão para perto do processo eleitoral. Pessoal, trazendo aí já para finalizando, né, a questão da valorização do voto. A gente falou no início que o nosso voto ele não pode ser manejado como uma mera obrigação. Aliás, é nessa oportunidade que a gente tem de mudar o rumo do nosso país. Então, procurem se filiar ou um a outro candidato. Mas eu não gostei da ideia daquele candidato ou daquele partido. Eu acho que se a gente quer mudança, se a gente acha que aquela mudança não está em nenhum daqueles candidatos, sejamos nós a mudança. Procure saber como é que eu faço para ser um candidato. Mas eu não tenho aproximação por nenhum partido político. Veja como se inscreve para ter um partido político. Eu acho que a gente não pode ficar inerte. Eu acho que a gente não pode aceitar facilmente a situação, porque depois que vota e o seu candidato está lá, daqui 4 anos você pode tentar mudar alguma coisa. E a decisão, pessoal, a mudança está em nós. Então, com essa fala, desculpe pelo avançado da hora, eu quero agradecer demais. E aí, nosso conselheiro, doutor Alexandre Mendes Haquim, já está ali. Obrigado, Haquim, pelo convite. É uma honra, né? A gente sabe que esses temas mais picantes é sugestão dele, né? Então, quando eles nos passam, ele fala, olha, o que você acha? A gente já entende como uma missão, né? E uma missão dada é uma missão cumprida. Mas são temas pertinentes, né? Porque eu acho que a inteligência artificial ela está aí. E o advogado, esta casa, tem a obrigação de trazer esse assunto, porque nós somos multiplicadores.
Vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pelas mídias sociais, são multiplicadores. Você quando vai, né, a senhora vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, fica lá 13 horas, não fica? Lá no salão. E você já começa a ouvir, eu acho que já é oportunidade de a gente ser essa semente que vai plantar a diferença, ou no mínimo vai plantar um pouco de conhecimento. O que a gente não pode alimentar é a discórdia, é o ódio, que sejamos propagadores do conhecimento. Obrigado, pessoal.